Então, continuando aí da aula passada, nós fizemos aqui esse MER e eu vou seguir nele para a gente poder fazer o nosso banco, né? Então, o nome do nosso banco é o Dino Racer. Então, a gente já vai começar a criar o script para gerar esse banco. Tipo assim, eu vou falando inicialmente os comandos e vou fazendo. Se vocês não souberem ou não entenderem alguma coisa, só parar e perguntar, beleza? Então, a primeira coisa, eu vou ter que criar o banco de dados para ele poder aparecer aqui, beleza? Então, lá, create database e aí o nome do banco, no nosso caso, Dino Racer. Beleza? Ponto e vírgula, eu seleciono tudo que eu fiz e ou clico no executar ou dou um F5. Aí, ó, apareceu aqui, ó, comando concluído com êxito. Beleza. Já foi criado. Veja bem, se eu não selecionar o que eu quero e mandar executar, o SQL Server vai tentar executar tudo de novo, tudo que está escrito no script. Então vai dar uma cacetada de erro, porque ele vai tentar, de repente, criar objetos que já foram criados. Tá joia? Então... É para fazer no banco de dados master mesmo? Quê? É no master mesmo que é para fazer? O que o senhor falou ontem, no último aula, quer dizer, que tinha um master, tinha um body... Então, não, olha só, eu estou criando o banco. Tipo assim, agora, se eu desse algum comando em alguma tabela, eu estaria no master. Mas agora eu estou criando um banco e vou entrar nele. Então, tipo assim, eu tenho que estar dentro de um banco que está errado. Não é o que eu vou usar. Beleza? Então é porque eu estou só criando esse Dino Racer agora que eu vou poder entrar nele. Tá beleza? Ele perguntou porque na aula passada eu tinha enfatizado que não era para dar comando SQL dentro do banco master, né? Beleza? Então agora eu vou... Eu seleciono ele aqui, ó. Seleciono ou dou o clique em executar ou aperto F5. Agora eu vou entrar no banco que eu acabei de criar, ó. Aí seleciono F5. Olha lá, entrei e ele já apareceu aqui, ó. Se ele não estiver aparecendo aqui, aí você vem nessa área aqui, olha, botão direito e manda atualizar. Aí ele aparece. Aqui, ó, apareceu aqui, ó, Dino Racer. Tá? Bom, continuando, né? Olha só, quando eu vou fazer um script, eu tenho que começar pelas tabelas que não dependem de outras tabelas, beleza? Então eu não posso criar os objetos da forma que eu quiser, na ordem que eu quiser, não. Por quê? Porque quando eu for fazer esses relacionamentos aqui, olha, eu preciso que, por exemplo, quando eu for criar a partida é composta por 2 jogadores. Então eu preciso que esses 2 jogadores já existam. E por falar nisso, eu não cheguei a falar com vocês sobre as cardinalidades, né? Não. Tá, eu vou repassar agora. Olha só, as cardinalidades aqui estão erradas, né? Vocês já tiveram aula de cardinalidade? Não? Olha só, veja bem, o que é uma cardinalidade? A cardinalidade é esse par aqui, ó, tá vendo que está 0,n? Isso aqui significa a frequência mínima e máxima com que essa tabela se relaciona com essa. Beleza? Então, é uma cardinalidade. Essa frequência, ela pode ser 0 para 1, 0 para n, 1 para 1
1 para n e n para n. Toda vez que o mínimo, aí a gente tem o par aqui, ó. Então é a cardinalidade mínima, vírgula, máxima. Certo? Toda vez que o mínimo for 0, significa que não existe a necessidade de uma tabela se relacionar com a outra. Toda vez que o mínimo é 1, existe a obrigatoriedade de se relacionar. O máximo, toda vez que o máximo é 1, só pode se relacionar uma única vez. Quando é n, o número é indefinido. Pode se relacionar mais de uma vez. Tá? Isso não significa que é ao mesmo tempo. Por exemplo, um homem pode estar casado com mais de uma mulher? Sim ou não? Tá, se eu fosse modelar um banco de dados, pode ou não pode? Então, veja bem, quando você faz alguma coisa, aquilo tem que ficar armazenado no banco de dados. Então, vou imaginar assim, um homem casou com uma mulher, certo? Então, eu relacionei homem com mulher a primeira vez. Mas, ele pode ter se separado daquela mulher e ter se casado com outra mulher. O fato dele ter se separado daquela mulher não desfaz o primeiro relacionamento com ela. Por quê? Porque eu tenho que ter histórico que ele já foi casado, se separou e agora ele está casando com outra mulher. Então, o que não pode? Ele não pode estar casado com mais de uma mulher ao mesmo tempo. Certo? Então, ou ele tem que, o estado civil dele tem que ser alterado para viúvo, ou ele tem que ter um outro relacionamento de separação com aquela mulher para liberar ele, para ele poder casar com outra mulher. Então, ao mesmo tempo, não pode. Entendeu? Então, muitas vezes a gente peca nisso. Então, tem que lembrar, ó, ao mesmo tempo não pode. Beleza. Então, isso é uma regra do banco de dados? Não, isso é uma regra da minha aplicação, do meu jogo, que não pode deixar que ao mesmo tempo aconteça. Mas, no banco, no final das contas, ele vai poder ter casamento com mais de uma mulher. Da mesma forma, uma mulher com mais de um homem. Entendeu? Então, a gente tem que separar bem o que é uma regra da aplicação do nosso jogo, que vai ser controlado lá no jogo, e o que o banco de dados vai nos deixar ter possibilidade de acontecer. Então, hoje, olha só, uma partida, ela tem, no mínimo, ó, um jogador e no máximo, aqui eu vou, como eu fiz, tá vendo? Eu criei 2 relacionamentos, beleza? 2 relacionamentos para jogador, então é porque eu quis taxar que para ter uma partida tem que ter o jogador 1 e tem que ter o jogador 2, tá certo? Se eu tivesse uma quantidade indefinida de jogadores, eu poderia dizer que, olha, uma partida tem N jogadores e um jogador pode participar de N partidas, tá? E no mínimo 0. Por quê? Porque um jogador ele pode ter acabado de criar o login dele lá, de ter criado o perfil dele para o jogo e ainda não ter participado de nenhum jogo, tá? Bom, e a partida pode ser criada e ela fique aguardando jogadores que queiram participar dela. Então depende como que você faz. No nosso caso, ó, uma partida ela tem que ter no mínimo o jogador 1, tá? Então ela tem que ter no mínimo 1. E o jogador 1 então, no mínimo 1 e no máximo 1 jogador número 1. E aqui, olha, ela tem que ter no mínimo 1 e no máximo 1 jogador número 2. Tá certo? Então, para ter uma partida, tem que ter no mínimo um relacionamento aqui, vindo por aqui, ó,
com um jogador e, no mínimo, um relacionamento vindo por aqui com outro jogador. Beleza? Aí vamos pensar de jogador para partida. Um jogador, ele pode ter participado de, no mínimo, nenhuma partida. O cara acabou de criar o perfil dele, não participou de nenhuma. Ou esse mesmo jogador, ele pode ter participado de várias partidas. E aí, por que tem isso aqui nesse relacionamento e isso aqui nesse relacionamento? Bom, vamos lá. O jogador, vamos pensar assim, ó, o jogador A, ele pode ter participado de uma partida como jogador 1 e ele pode ter participado de uma partida como jogador 2. Tá? Então eu tenho um relacionamento para os dois. Cada partida, ela vai gerar estatísticas da partida. Aí a gente vai colocar aqui nessas estatísticas que são os pontos de cada jogador, enfim, tudo que a gente quiser guardar da partida sobre cada jogador. Né? O que o jogador conseguiu de pontos por saltos de obstáculos e o que ele conseguiu de pontos por percurso que ele conseguiu andar ali no tempo que ele tinha ou, enfim, até a partida terminar. Tá? Então, esse cara aqui, veja bem, isso aqui é uma agregação. Ele está relacionado assim porque ele já está decomposto. Mas o que acontece? Para que essa tabela estatística aconteça, tem que ter acontecido esse relacionamento aqui, ó. Tá vendo? De uma partida já ter os seus dois jogadores. Por quê? Porque à medida que a partida começa, é que a gente vai gerar uma estatística para um jogador partida. Beleza? Então, cada jogador partida tem uma estatística que vai armazenar a pontuação desse cara, o desempenho desse cara. Então, vamos pensar assim, olha, uma estatística, ela só pode estar vindo de uma partida. Então, ó, a estatística é de no mínimo uma e no máximo uma partida. Porém, cada partida, ela tem no mínimo, como são no mínimo 2 jogadores na partida, então ela também, a partida, ela vai ter no mínimo 2 estatísticas, que é uma estatística para cada jogador. Só que, veja bem, aqui na prática, e aí eu já vou falar na prática para vocês, eu posso modelar aqui, olha, como 1 para N, tá? Tá vendo aqui, ó? Uma estatística é de no mínimo uma partida e uma partida tem no mínimo uma estatística, beleza? Eu posso modelar assim. Porém, na prática, isso não é possível de acontecer, tá? Por quê? Veja bem, vamos pensar no seguinte, para eu inserir a partida 1, eu já tenho que ter uma estatística. E para eu inserir a estatística 1, eu já tenho que ter uma partida. Tá vendo que não dá para fazer? Porque para eu inserir na partida, eu já tenho que ter uma estatística. E para eu inserir na estatística, eu já tenho que ter uma partida. Então, a menos que eu conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não tenho como fazer isso. E, ao mesmo tempo, na informática não existe, né? Sempre as coisas vão ser serializadas e, por menor que seja o intervalo de tempo, uma coisa vai ser feita antes da outra. Tá? Então, eu posso modelar assim, mas na hora de eu implementar no banco de dados, alguém vai ter que ter mínimo 0. Beleza? Alguém vai ter. Então, como o meu foco aqui é criar a partida, então eu vou pensar o seguinte, eu vou criar a partida com os 2 jogadores. Então, o que vai acontecer? A estatística,
eu vou deixar que a partida tenha no mínimo 0 estatística. Beleza? Por quê? Porque daí eu crio a partida, depois eu pego os dados de partida para criar cada estatística. Tá tranquilo? Beleza? Ok. Infelizmente, essa tabela obstáculo aqui, no contexto que a gente falou, a gente precisa dela como para armazenar os dados lá dos obstáculos, mas a gente não achou nada que vá conseguir relacionar com ela. Então, de repente, nós vamos tocar o bonde daqui para frente, mas de repente, em algum momento, a gente descobre o local que tem que relacionar. Esses relacionamentos eu vou deixar aqui, ó, como jogar. Ó, o jogador joga a partida. Então, eu vou deixar aqui também como jogar. E aqui, olha, eu vou deixar como gerar. Cada partida gera estatística. Beleza? Então, tá lá. Resolvido isso. Oi. Você colocar um N para N, você está tentando simplificar, né? Tipo assim, colocar entre jogador e partida um N para N, e aí você tirar um relacionamento aqui. Então, pode, só que olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para responder sua pergunta, ó, eu tenho duas entidades aqui, que elas se relacionam de N para N, beleza? O que vai acontecer? Vou deixar até aqui assim, ó, para eu explicar melhor. O que vai acontecer? Quando eu tenho um relacionamento de N para N, na hora de eu implementar esse relacionamento, eu vou implementar assim, ó. Ó, toda vez que eu tenho, isso aqui é uma receita de bolo, tá? Toda vez que no meu modelo eu tiver um relacionamento N para N, e aí eu não estou olhando agora a cardinalidade mínima, tá? Toda vez que eu tiver aqui um relacionamento N para N, esse cara aqui, ó, o relacionamento, ele vai virar uma tabela. Então, na verdade, se eu tentar, entre aspas, simplificar isso aqui, tirando um relacionamento, e colocando aqui N para N, esse jogar aqui vai virar uma tabela jogar. Entendeu? Então, ao invés de eu, teoricamente, nesse caso, eu diminuir a complexidade, eu vou aumentar. Beleza? Nesse caso. Vai ter vezes que não tem jeito. Agora, por exemplo, assim, isso a gente está fazendo aqui para teste, né? Só para passar na matéria. Mas, se eu fosse fazer um jogo, e eu, de verdade, para publicar, e eu não soubesse quantas pessoas iam jogar ao mesmo tempo, aí eu teria que fazer N para N. Beleza? Tranquilo? Então, só por causa disso que eu optei, porque eu vou deixar em 2 campos separados. Senão aí essa estatística ela não ia relacionar com partida, ela ia relacionar com a tabela que iria se formar aqui, ia ter algumas mudanças e o sistema ia ficar um pouquinho maior, tá? Tranquilo, galera? Respondido aí? Falou. Oi. Quando vai jogar, imagina assim, um jogo de dama. Tem como você jogar sozinho? Não. Então você vai precisar de uma outra pessoa. Então eu estou relacionando na partida quais são as 2 pessoas que vão jogar. Aí por causa disso que a partida
tem o jogador e ela relaciona de novo com o jogador. Entendeu? Se fosse mais de 2, se fosse uma cacetada aí compensaria eu fazer um N para N. Que aí eu vou agregando quantos eu quero. Mas no nosso caso, que a gente vai fixar só 2, que é para a gente poder simular aqui, aí eu montei 2 relacionamentos. Mas na maioria das vezes vocês vão ver igual ele falou, um N para N, e aí a quantidade que for é aquilo lá mesmo. Mesmo quando se taxa, por exemplo, foi mal, pode ir no máximo 5 relacionamentos. Aí você controla esses 5 via sistema, via o teu jogo, no caso o teu aplicativo, que aí você vai ter que, antes de deixar criar um novo relacionamento, você vai ter que verificar se já tem os 5, que é para você não criar o 6º, entendeu? Mas nesse caso foi por causa disso, para ficar mais simples, beleza? Então olha só, vamos continuar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar, lembrando, né? Eu tenho que começar a criar as tabelas que não dependem de outras tabelas. O que significa essa não dependência? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo que jogador tem o lado 1? Ó, jogador tem o lado 1 e que partida tem o lado N? O que significa isso? Significa que vai ter um atributo, um campo dessa tabela, que é chamado de chave primária, que ele vai vir para essa tabela aqui como chave estrangeira. E é por esse campo que eu vou relacionar um jogador em uma determinada partida. Beleza? Então, chave primária, o que é? É o atributo que identifica cada registro, cada tupla ou linha da tabela de forma única. Por exemplo, nós temos várias chaves primárias, CPF, RG, e, enfim, cada documento, o título de eleitor lá no TRE a sua chave primária. Então, cada local que você recebe, por exemplo, um número, aquele número, como ele não se repete, ele consegue identificar você de forma única. Então, isso é o conceito de uma chave primária. E aí eu não preciso replicar todos os dados daqui para a partida. Eu só pego esse atributo que eu defini como chave primária e levo para outra tabela como chave estrangeira. Beleza? Então, ó, a chave primária ela vai para outra tabela e vira lá a chave estrangeira. Beleza? Quando eu defino que um campo é chave estrangeira, o que acontece? Na hora que eu coloco o valor nele, tá? Na hora que eu coloco o valor nele aqui em partida como chave estrangeira, o banco de dados vai lá na tabela jogador e procura aquele valor lá. Se não tiver, ele falou, opa, a chave estrangeira não existe. Aí ele não deixa você inserir. Beleza? Então ela vai servir para isso. É um campo, é uma validação do banco, que o campo que eu defino como chave estrangeira, o banco fatalmente vai procurar o valor daquele campo na outra tabela onde ele é chave primária. Tá? Então, sempre eu penso assim, ó, o lado que tem N é o lado que depende de outra tabela. Então eu não posso começar a criar meu script por aqui. Beleza? Então eu vou começar a criar, ó, eu posso começar a criar jogador ou eu posso começar a criar obstáculo, sem problema nenhum, porque o obstáculo até agora não está relacionado com ninguém. Não posso começar por partida e obrigatoriamente, nesse caso, a estatística é a última, porque ó, a estatística tem o lado N da partida, então ela só pode ser criada depois da partida. Tá beleza? Eu, como obstáculo não se relaciona com ninguém, eu também posso deixar o obstáculo para criar por último. Também não tem problema. Tá? Porque ninguém depende dela e ela não depende de ninguém. Então, nesse caso, também posso. Tá joia? Então, oi. No caso, esse obstáculo que você definiu oficialmente que ele não vai estar relacionado com ninguém, ou ele poderia estar relacionado com... Ele poderia... Eu acredito que ele poderia, se eu precisasse de histórico
da partida, ele deveria estar na partida. Não, seria na estatística, por exemplo, quantos obstáculos o jogador bateu? Então, aí depende. Poderia estar associado ao usuário para saber o histórico dele. Mas você vai usar isso em algum lugar? Entendeu a jogada? Tipo assim, faz sentido eu relacionar algo que eu vou precisar posteriormente. Se em algum momento você achar que, olha, eu quero saber os obstáculos que aquele cara já conseguiu ultrapassar. Eu quero, sei lá, colocar uma inteligência no meu jogo para que eu descubra quais obstáculos o cara tem mais dificuldade de passar, que à medida que eu chegar na minha velocidade máxima, só vou mandar esses obstáculos para o cara poder pular, para ele sentir um grau maior de dificuldade. Então, depende. Se você vai usar para alguma coisa, aí você tem que relacionar para você saber. Beleza? Tranquilo? Então, assim, tudo depende. Não tem uma resposta certa para eu te dar. Tranquilo? Então, olha lá. Eu vou começar por jogador, para vocês irem pegando o jeitão da coisa. Então, olha lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a tabela jogador. E aí eu começo lá, ó, create table jogador. E aí eu abro parêntese e aqui eu vou começar a colocar aqui, olha, nome do campo, do atributo e tipo de dado dele. E na frente ainda vou colocar algumas regras, tá? Então, ó, vou dar um Ctrl R aqui, ó, para essa parte de baixo sumir e para a gente poder ver melhor. Então, olha só, primeira coisa, eu vou colocar uma chave primária aqui para jogador. Então, eu vou chamar essa chave primária de código do cara lá, tá? Ela é do tipo int. Agora eu tenho que dizer que ela é uma chave primária. Então, eu vou colocar aqui, ó, primary key. Se ela é uma chave primária, ela não pode repetir. Então eu vou pedir para o banco de dados gerar o valor automático dela, tá? Então lá, auto incremente, aliás, eu tô doidão, ó. Auto incremente é do MySQL, identity. Identity, e aí eu passo o parâmetro, olha. O identity é o autonumerado ou auto-incremente do MySQL, tá? E eu tenho que passar para ele dois parâmetros. A chave primária inicial, ou seja, o número inicial, tá? E o valor de incremento. Então, ó, começa em 1, o primeiro jogador que eu inserir vai ser número 1, e a partir daí eu vou aumentar de 1 em 1. Então o primeiro jogador é 1, o segundo 2, 3, 4, e aí vai. Aí, vírgula, vírgula separa os atributos. Aí o que mais que eu preciso colocar para criar o perfil lá do jogador? Vamos lá. Oi? O nome. Então, o rank eu não posso colocar. Por quê? Porque o rank não vem das estatísticas. Então eu somo todas as estatísticas para ter o rank do cara. Beleza? Quem falou? O que você falou? Nome. Ó, nome do cara é um valor de string, né? Então, ó, é um tamanho de caractere variado, tá? Eu vou deixar, sei lá, 100 posições. O quê? Não entendi. Para nome?
Ah, não, aí eu tô pensando em nome. Vamos colocar um de nick, tá? Ó, por padrão, qualquer campo pode ser nulo, tá? Então, se eu não quiser que o campo, que o usuário deixe em branco, eu vou colocar aqui, ó, not null, não pode ser nulo, tá? Vamos colocar lá nick varchar 36 que você falou? 30. Então, aí, olha, eu vou colocar aqui, ó, não pode ser nulo e tem que ser único. Beleza? Então, aqui ele já não vai deixar o nick ser igual. Que mais? Eu tenho que colocar senha. Vou colocar aqui varchar. Olha só, eu vou exagerar na senha, vou colocar um varchar de 200. Aí você fala, pô, senha geralmente é 8. Mas você pode criptografar a senha no banco, aí cada um caractere vira uma cacetada. Então vou deixar ali de 200 e vou deixar aqui, ó, não pode ser nula. Vamos pegar mais alguma coisa do usuário? Tem como na senha exigir que seja caractere especial, essas coisas? Então, aqui não, mas você pode exigir via o teu jogo, né, aplicação. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, e-mail, varchar de 100, e aí eu vou colocar também que não pode ser nulo, até mesmo para, de repente, se precisar confirmar e-mail, fazer alguma coisa nesse sentido. Oi? O quê? Não entendi. Um e-mail para cada conta. O e-mail, isso, o e-mail pode ser unique também, para não deixar que tenha mais de um, tipo assim, mais de um perfil com o mesmo e-mail. Mais alguma coisa? País? E aí? Oi? Dá para verificar pelo IP. Oi? Idade, talvez. Por aí. Seleção de servidor. Então, olha só, a seleção de servidor ela é automática, não é? Você vai jogar sempre porque está mais vazio, não é? Depende do jogo. Tem jogo que você pode escolher qual servidor vai acessar. Ah, tá. Então, mas aí eu fico com medo que o nosso não tem, né? A gente não tem. E o outro era o que? Idade? Então, olha só. Aí, eu estou deixando vocês falar para justamente a gente cair nos erros mais comuns. Veja bem, a idade, todo ano, muda. Certo? Então, a idade, ela é um campo que é calculado. Beleza? Por quê? Porque todo ano muda. Então, é o ano atual menos o ano que a pessoa nasceu, né? Então, no caso, ao invés de colocar a idade, você pede a data de nascimento do cidadão. Que aí, toda vez que você quiser ver a idade, a média das idades, para você descobrir qual que está sendo o público-alvo, a galera que está mais no teu jogo, pô, você pega a data de nascimento do cara, porque aí, ao passar dos anos, você continua com um dado fiel. Então, ó, data de nascimento, beleza? Aí, eu tenho vários... Opa, olha só, o nascimento... Pô, pegou mal. Eu tenho vários tipos de data. Date, big date, small date, cada um tem assim uma precisão diferente. Então eu vou pegar aqui, ó, o small date time, tá? E eu vou dizer que também não pode ser nulo.
Tem. É porque, tipo assim, tem data que é dia, mês, ano. Não, é tipo assim, é dia, mês, ano, hora, minuto. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Pô, aí só vai ficando cada vez mais preciso, entendeu? Então, o small date time é, vamos dizer assim, o menorzinho. Se você quiser uma precisão de, sei lá, pentilionésimo de segundo, aí você tem que escolher um outro tipo de data, tá? Deixa eu ver até se eu... já... A forma que você escreve aí é como vai aparecer no jogador ou é só para diferenciar? Como assim, a forma que eu escrevo? Você está escrevendo tudo em maiúsculo. Ah, tá, isso é uma mania minha, tá? Geralmente eu escrevo script de banco em letra maiúscula. A forma que vai aparecer para o usuário é da forma que eu quiser. Eu posso formatar, posso colocar em maiúsculo, minúsculo, enfim, do jeito que eu quiser, tá? Aí na hora que eu for apresentar o dado para o usuário, na camada de apresentação, eu deixo do jeito que eu quero. Entendeu? Na hora que eu for, por exemplo, selecionar uma informação, eu posso dar um apelido para cada campo desse. Então o usuário enxerga com um nome completamente diferente. Entendeu? Então dá para fazer isso. Olha só. Beleza, fechamos aqui jogador. Eu vou selecionar ele, olha lá, e vou mandar executar. Olha lá, comando realizado com sucesso. Beleza, vou para o próximo. O que é o próximo? Olha lá, eu tenho partida. Beleza? Então, ó, vou criar a partida. Vou dar um Ctrl R para assumir essa parte aqui de baixo. Olha lá. E aí já vou, ó, create table partida. Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar a tabela de partida. Então, de cara, eu vou criar uma chave primária para partida. Então, code int not, já vou colocar primary key. Quando eu crio um campo primary key, automaticamente ele já não pode ser nulo, tá? Então, eu acabo não colocando. Então, você pode criar, por exemplo, código partida. Se você pegar FK e botar dois códigos, Então, aí você... Beleza, isso é uma outra coisa. Olha só. Quando eu vou buscar dados de duas tabelas, vamos dizer que eu vou buscar dados de jogador e partida. Os dois têm o campo código, certo? Eu tenho que dar um apelido para a tabela jogador e um apelido para a tabela partida, para o banco de dados saber quando eu estou me referindo ao código do jogador e quando eu estou me referindo ao código da partida. Então, eu costumo dar o mesmo nome para eu não ter que ficar lembrando que nome que eu dei para cada tabela. Até mesmo porque, olha só, tá vendo que esse relacionamento aqui, olha, eu tenho dois relacionamentos de partida com o jogador. Então, se eu fosse dar um nome diferente, aqui já não dava. Porque quando eu for buscar uma partida, eu não tenho que buscar com os dois jogadores. Mas a tabela jogador é um só. Então, eu já vou ter que duplicar jogador. Entendeu a ideia? Eu já vou duplicar jogador. Por quê? Porque eu vou buscar partida jogador por esse relacionamento e depois eu vou buscar partida jogador por esse relacionamento. Então já não vai dar, nesse caso já não vai dar para fazer o... Então o que eu faço? Eu deixo sempre um padrão de nome para mim, que aí eu não preciso também toda hora ficar olhando, que nome que eu dei aqui na tabela e volto. Entendeu? Isso, no meu caso, facilita a minha vida. Mas aí, tipo assim, é uma questão de gosto. Você pode fazer também. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar os campos para
fazer este relacionamento. Lembra, o relacionamento significa que a chave primária desse cara veio para cá como chave estrangeira. Então, isso que quer dizer esse relacionamento, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o campo jogador 1 para representar esse relacionamento e o campo jogador 2 para representar esse relacionamento. Então, como a minha chave primária lá é int e ela que vai vir para cá como chave estrangeira, esse campo aqui tem que ser int também. Beleza? Como eu estou dizendo que o mínimo aqui é 1, então esse cara tem que ser not null. Ele não pode ser nulo. Então eu obrigo pegar algum jogador e colocar no campo jogador 1 aqui. Tá joia? Então, olha lá. É int porque a chave estrangeira é int porque a primária é int. É not null porque eu modelei aqui ó, que o mínimo é 1. Beleza? E aí eu posso já descrever aqui que esse cara é uma chave estrangeira. Então, o que eu faço? Eu vou dizer ó, que o campo é uma foreign key, é uma chave estrangeira, tá? E eu posso já colocar aqui o nome dela e colocar a referência. Mas eu não vou fazer assim, eu vou só deixar o campo, eu vou fazer da outra forma que eu acho que fica mais bem explicado. Então, olha lá, criei o campo jogador 1, disse que ele não pode ser nulo. Vou criar o campo jogador 2, também int, not null. Beleza? Aí agora eu vou criar as regras que vão definir que esses dois campos aqui, olha, são chaves estrangeiras desse cara aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, meti uma vírgula lá e vou colocar ó, constraint, ou seja, estou criando uma regra de foreign. Caramba. Que. Qual é o nome dessa regra? Essa regra vai. Ah, tá faltando aqui. No, pera aí, constraint. É uma regra de foreign key. O nome dessa regra eu vou chamar de FK partida jogador 1. Ah, professor, eu tenho que dar um nome para foreign key. Esse nome, ele é facultativo. Você não precisa dar um nome para foreign key, tá? Ou para qualquer constraint que você queira fazer. Porém, o que vai acontecer? Se você não der o nome, o SQL Server vai nomear ela para você. Como é que ele vai nomear ela para você? Ele vai pegar o timestamp, ou seja, ele vai pegar um número doidão lá, que representa o momento de agora, e vai deixar como nome da sua foreign key. O que vai acontecer? No dia que tiver uma violação da foreign key, ou seja, no dia que você tentar inserir uma informação que não bater com nenhuma chave primária lá de jogador, ele vai falar assim, olha, violação da foreign key, sei lá, 1.799.800.000.800... vai te dar um número doidão lá e você não sabe o que é. Então, quando você nomeia, você está dizendo que você está dando um nome que vai ser mais fácil de você conhecer. E eu acho que ele está vermelho aqui, olha, porque esse nome aqui ó, vem antes. Estranho, né? Aqui, ó. Resolveu. Ó, então eu estou criando a constraint FK partida jogador 1,
que ela é do tipo foreign key, e aí eu vou dizer, ó, ela está sendo aplicada no campo jogador 1, e ela faz referência à tabela jogador campo código. Beleza? Aí vou fazer de novo, ó lá. Vou criar a constraint FK partida jogador 2, que é do tipo foreign key, que vai ser aplicada no campo jogador 2 e faz referência à tabela jogador campo código. Ih, caramba. Beleza. Qualquer atributo que você depende de outro atributo que não é a chave primária para você descobrir o valor dele, ele não está normalizado. Então, ó, para eu descobrir o valor de quem ganhou, eu tenho que ir lá e ver quem fez mais pontos. Então, estou dependendo, esse valor quem ganhou está dependendo de dois campos que não são chave primária. Beleza? Então, eu não posso colocar. Tranquilo? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui só, a título de eu dar mais uma matéria, data da partida. Tá? Só data. Porque aí você sabe se, por exemplo, você pode ir lá no teu jogo e pesquisar no teu banco o seguinte, ó, qual foi a última vez que cada jogador jogou? Aí você começa a descobrir a galera que está parando de jogar seu jogo. Aí você, sei lá, manda um incentivo pro cara, tal. Então eu vou colocar aqui, ó, data. Ó, small date time. A data não pode ser nula. E aí, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, em vez de lá na partida, quando eu estiver lá no meu jogo, eu ter que inserir a data, tá? Eu ter que inserir a data, e aí eu ter que trabalhar com essa data, veja bem, você pode ter jogador que está no Brasil e jogador que está em outro lugar. Aí você tem que converter tudo para o mesmo UTC, né? Para o mesmo padrão de datas. Então, ao invés de eu fazer isso, por que eu não deixo o próprio banco pegar a data, né? Então, eu vou colocar um valor padrão. Ó, default. Beleza? Estou inserindo um valor padrão. Get date. Isso, ficou rosa, é isso mesmo. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O meu valor padrão para esse campo data é a data de agora. Tá? Então, toda vez que que uma partida foi iniciada, ele pega a data, aquela data que tiver no servidor, ele vai pegar sempre a que está no servidor, e vai colocar como a data da partida. Aí ele pega a data e hora da partida. Beleza? Já é um campo que na hora de eu fazer um insert, na hora de eu inserir os dados nessa tabela, eu não preciso me preocupar com os valores código e data. O meu insert lá da aplicação, eu só tenho que colocar aqui o jogador 1 e o 2. Beleza? Beleza, continuando aí. Agora a gente vai para fazer a estatística. Então, ó, create table. Opa. Table estatística. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou criar na tabela estatística é... olha só, já vou selecionar aqui, né, e vou mandar executar. Olha lá, beleza, comando executado com sucesso.
código int primary key identity 1,1. Agora vamos lá. Olha só, olhando aqui a minha estatística. A estatística, ela está vinculada à partida. Só que, olha o problema que eu tenho. Cada partida tem duas estatísticas. Uma para cada jogador. Então, eu não posso simplesmente pegar a estatística, a chave primária da estatística, e colocar aqui na estatística, porque no nosso caso eu preciso identificar que a estatística é de uma determinada partida, mas além disso eu preciso identificar de qual jogador que ela é. Tá certo? Para eu saber se ela é do jogador 1 ou do jogador 2. Beleza? Eu vou ter que colocar aqui, ó, a partida, que vai ser do tipo int, não vai poder ser nula, para ela ser a chave estrangeira da partida na estatística. Certo? E aí eu vou ter que ter a informação de jogador, que vai ser int not null, para eu saber de qual jogador eu estou falando, se é do 1 ou se é do 2. Beleza? Esse jogador eu não vou poder colocar como chave estrangeira, porque ele não é chave primária aqui. Tá? Ele não é chave primária aqui. Então eu não vou poder colocar ele como chave estrangeira. E aí eu preciso do ponto. Certo, olha lá. Eu peguei a partida como chave estrangeira, o jogador daquela partida, então eu vou ter duas partidas, uma hora com a chave de um jogador, outra hora com a chave do outro jogador. Aí eu vou ter a pontuação do cara, iniciando sempre em 0. Então iniciou a partida, o ponto do cara já está zerado. Mais alguma informação que eu vou precisar? Pode ser, e aí vocês que sabem. Olha só, a minha ideia era fazer o seguinte, quando o cara salta lá, eu vejo o que o obstáculo traz para ele. Se for para acrescentar ponto, a gente já vem aqui e soma no ponto. Então eu não preciso saber se ele pulou ou não. Se for para penalizar o cara, eu venho aqui e diminuo do ponto. Tá? Então vamos colocar aqui só o tempo que o cara demorou em segundos. Então tá. Tempo. Aí eu não vou nem colocar em data, não. Eu poderia... Porque o certo seria eu colocar assim, small date time. Aí eu zerar dia, mês, ano, hora, minuto e só colocar valor em segundo. Mas eu vou colocar ele em int. Tá? Aí eu vou deixar ele nulo, ó, porque vai ser uma informação que vai ser colocada ao final do jogo. Colisão. Aí, int começa com 0. Então vamos lá. Aí agora a gente tem que fazer, ó, constraint FK estatística partida FK é só para saber que é uma foreign key. Aí eu
coloco, vamos dizer assim, uma sigla antes, né? Foreign key. No campo partida, que faz referência à partida código. Mais alguma coisa? Deixa eu só ver, eu não lembro se eu já tinha mandado executar. Não, olha lá, beleza, executou com sucesso. Aí agora está faltando a última tabela, que no nosso caso é obstáculo. Então vou lá, né? Create table obstáculo. Vou novamente criar, né, a chave primária. Não, mas olha só, pensa bem, nós estamos modelando o obstáculo, então a gente tem que definir o que vai ter nele para a gente armazenar. Então, vamos colocar assim, um nome para ele, tipo, pra você saber o que é, não sei. Cada obstáculo você tem um valor diferente. Isso, olha só, vamos pensar assim. O código já vai ser a identificação dele, né? Aí ele tem, sei lá, vou colocar aqui um valor. Eita, que eu tô, sei lá, vou colocar aqui, ó, por exemplo, um valor. Aí eu vou deixar aqui, ó, int not null. Epa. Tá difícil, hein? Olha só. Default 0. Se eu não colocar nada, 0. Aí... Pô, mas tá difícil, hein? Olha só. Eu estou colocando um valor para ele. Aí, esse valor, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então, eu estava pensando em colocar assim, por exemplo, assim, ó, ação. Qual é a ação desse obstáculo? Se eu esbarrar, ele provoca um dano. Se eu ultrapassar, eu ganho ponto. Então, Pode ser efeito. Beleza, aí. Pode ser? E caramba. Efeito. Que aí cada um vai poder colocar os tipos de obstáculo que quiser. Porque você, por exemplo, se eu zerar o valor dele e deixar como efeito lentidão, por exemplo, beleza, o cara não ganha ponto nem perde ponto, só vai ficar lento, mais lento. Se eu colocar assim, sei lá, ponto 10 e, sei lá, efeito, bônus, se eu pulei, eu somo 10. Então, o efeito eu combino com o meu jogo para dar os efeitos que eu quiser. Sei lá, voltar ao início. Aí o cara não conseguiu pular, ele volta lá para o início. Enfim, eu vou brincando com o que eu quero e mexendo nos valores de pontuação, ou colocando positivo ou negativo. Para finalizar, vou executar aqui. Olha lá, funcionou. A última coisa que eu quero mostrar para vocês. Para eu dar um confere, para ver se ficou igual ao meu diagrama. Tá vendo aqui, ó, diagramas de banco de dados? Beleza? Eu vou clicar aqui,
Na hora que eu abrir esse mais aqui, vai aparecer uma mensagem para mim. Eu vou dar um sim nela, beleza? Aí eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, novo diagrama de banco de dados. Eu vou segurar o Shift e clicar lá na última para selecionar todas as tabelas e vou mandar adicionar. Depois fecho e olha lá, obstáculo sozinho. Ó, partida jogador, tá vendo? Com 2 relacionamentos, olha lá. Se eu parar o mouse ali, ó, eu tenho, ó, relacionamento partida jogador 1, partida jogador 2, estatística. Lembrando que o lado que tem esse 8 deitado aqui, né, é o lado N, e o que está com a chavinha é onde tem a chave primária. Então, a chave primária do jogador vai para o lado N, que é a partida. Então, aqui, ó, tá tudo aqui conforme estava no nosso modelo. Aí eu posso pegar e salvar esse cara. Ó, DTG, Database, diagrama, né? Dino Racer. É isso mesmo? Beleza, ok. Aí toda vez que eu quiser consultar, eu posso vir aqui e ver as paradas mais rápido.